Quem começa no cultivo das suculentas, cactos e plantas, não tem como a gente não querer sempre uma nova planta, né? Isso aí faz parte do cultivo. Então o vídeo de hoje ele vai ser para deixar a dica para você aí, na verdade 10 dicas de como cuidar das suas plantas assim que elas chegam para você ter sucesso no crescimento dela e desenvolvimento. Esse vídeo também é para atender o pedido da amiga inscrita aqui no canal, a Isabel. Ela colocou assim: Marcos, sempre a gente compra suculentas lindonas nas floriculturas, nos gardens, mas ao chegar em casa, rapidamente elas começam a estiolar, a ficar feias. Gostaria de dicas para cuidar delas assim que a gente compra. E também gostaria de dicas de suculentas mais raras, né, onde comprar. Isso que está acontecendo com a Isabel é bem comum acontecer com todos os cultivadores. No início a gente começa cultivando, até o aranto, né, a mãe de mil como essa daqui, ó, chama a nossa atenção. Tanto é que a gente tem ela aqui até hoje, porém a gente deixa ela menorzinha assim, para ficar mais colorida. A gente tem aqui os seduns, né, tem o Francesco Baldi, tem o sedum bronze. A gente gosta dessas, não abre mão delas, mas a gente acaba conhecendo outras, né, como aconteceu com a gente aqui, que a gente ia nos canais pegar dicas e acabava vendo outras espécies como essa daqui, ó, a Gila. A Gila, a gente viu ela a primeira vez no canal da Bel, que é uma amiga que a gente tem, que vende suculentas aí para o Brasil todo. Inclusive, hoje eu convidei ela para participar desse vídeo, deixando para você aí algumas informações a respeito de vendas, né, de suculentas. Então, se você tiver interesse, no finalzinho do vídeo tem a participação da Bel. Depois, a gente acabou vendo essa daqui, ó, que é a Agave Azul, também lá no canal da Bel, quando a gente ia lá pegar a dica com ela, e a gente descobriu então a Agave Azul. Ela mandou pra gente uma mudinha pequenininha igual essa daqui. Essa mudinha foi crescendo, desenvolvendo, e ela se tornou essa gigantona aqui ao lado. Mas através dela vieram todas as outras mudas que você está vendo aqui neste vaso, né? Porque ela realmente dá muita muda, e a gente vai destacando a mudinha e colocando ao lado da planta mãe. O início do vídeo ele é meio que para deixar para você um relato de como a gente conseguiu as mudas, mas daqui a pouquinho eu já começo a deixar as dicas para você. A Afterglow, que é essa lindona aqui, ó, rosada, a gente também teve um grande sonho aí de ter ela no cultivo, e foi através da Bel que a gente conseguiu a nossa primeira muda. Quando ela chegou pra gente, chegou uma mudinha tão pequenininha que a muda inteira era do tamanho de uma folha dessa daqui, ó. É como se fosse o miolo, né? Ela era do tamanho desse miolo aqui, ó. A planta inteira era do tamanho desse miolinho aqui. E a gente foi cultivando e hoje ela está aqui, ó, gigantesca no cultivo. E para você conseguir ter esse sucesso aí de fazer com que a sua planta desenvolva e cresça, é justamente por isso e para isso que eu fiz esse vídeo de hoje, para deixar para você agora na sequência as 10 dicas de como cuidar das suas suculentas, dos sonhos, e fazer com que ela cresça saudável, bonitona, porque a partir do momento que ela cresce e ela desenvolve, fica mais fácil você não perder essa planta no cultivo. Vou dar só mais um exemplo antes das dicas, que é essa daqui, ó, que é a Pink Pride. Quem acompanha o canal vê ela sempre por aqui, mas chegou uma mudinha pequenininha lá da Bel pra gente, e hoje a gente tem ela espalhada aqui para todo lado. Então são plantas que vale muito a pena você ter no cultivo. E para que elas desenvolvam bem assim que chega, a primeira coisa que a gente faz aqui é preparar o vaso, colocando então a drenagem. A gente coloca a metade do vaso ou acima da metade isopor para ajudar na drenagem. Essa então é a primeira dica. A segunda dica é a questão do substrato. Aqui a gente tem a mania de deixar o substrato curtir antes da planta chegar, porque assim esse substrato vai ganhando vida. Quando a gente planta a planta nele, a terra já está com os nutrientes em decomposição, prontinho para entregar os nutrientes para a planta. Isso agiliza também porque assim que a caixa chega, né, com as plantinhas que você encomendou ou que você vai receber, a terra já está prontinha para receber essa planta. Dessa vez nós recebemos algumas suculentas que vieram para nós através da Bel. Algumas vieram com raízes e outras sem raízes, né? Foram feitas lá as mudinhas através de poda. As que chegaram com raízes, a gente vai lá logo e planta, né, na floreira ou no vaso. Dessa vez a gente plantou numa floreira aqui. E aí eu vou deixar para você então a terceira dica, que é relacionada ao sol, né? Normalmente quando chega, mesmo com raiz, a gente planta.
e coloca num local que toma o sol da manhã durante uma semana inteira, só o sol da manhã. Em relação à terceira dica também, a gente coloca as que vêm podadas, né, sem raízes, para tomar o sol da manhã, porque o sol da manhã vai ajudar elas a desenvolver raízes mais rápido, porque vai continuar ajudando a questão da fotossíntese, né? Como a planta tem nutriente na folha, vai ativar esses nutrientes e as raízes vão liberar mais rápido. Aí no caso da quarta dica, é essa questão aqui, ó, de você apoiar a planta com a raiz em cima do substrato. Como você pode ver, já tem raízes nelas, então a gente vem e só apoia em cima do substrato. Não precisa forçar, porque se forçar, acaba quebrando esses fiozinhos de raiz. Então é só mesmo pegar a planta com a raizinha que já deu ali na primeira semana, ir lá e simplesmente encostar em cima do substrato. Com uma semana ou 10 dias, essa raiz vai fixar aqui de um jeito que depois você pode puxar, que a planta não solta do vaso. Para o vídeo não ficar muito grande e a gente seguir com as dicas, eu volto com tudo plantadinho para mostrar para você. Então aqui, ó, já estão todas plantadas. Eu planto elas em floreiras, em baciadas, todas juntas, para elas começarem a desenvolver, e depois a gente vai mudando ela de vaso à medida que vão crescendo. E aí entra para você a quinta dica. Quando a gente coloca elas assim agrupadas, aglomeradas, elas desenvolvem melhor, porque elas gostam de viver em comunidade. A sexta dica é que sempre que chega suculentas novas aqui pra gente, a gente prepara aqui uma calda com 2 tampinhas de água oxigenada para cada litro d'água, né? Então 2 tampinhas dessa aqui para cada litro d'água, e vai lá e pulveriza as plantas depois de plantada. Eu mostrei para você aí que a gente deixa as que vêm sem raiz ficar tomando sol uma semana e elas começam a liberar os primeiros fiozinhos de raízes. Depois de plantada, então, você pode fazer esse tratamento aqui, ó, com a água oxigenada e a água. Isso vai garantir para sua planta 3 coisas. Primeiro, que você vai dar uma boa limpeza nelas, né, porque elas às vezes chegam com um pouquinho de terra caída nas folhas. Vai ajudar a continuar enraizando cada dia mais e também ajudando a prevenir a proliferação de fungos, né? Porque às vezes a planta chega ali uma semana dentro da caixa e acaba que já vem com fungo ou acaba desenvolvendo um fungo nela quando ela chega, por ficar ali naquela caixa presa. Então isso vai garantir aí uma saúde a mais para sua planta. As que já chegam com raiz, você pode fazer isso no mesmo dia que chegar e que você plantar. No caso das que você vai esperar enraizar, você faz o procedimento assim que você plantar elas ali com os primeiros fiozinhos de raiz. Esse procedimento a gente faz ele desde a primeira vez que chegou para a gente suculentas vindo de fora, né, através de transportadora. E a gente gosta de mostrar exatamente o início, quando elas chegam pequenininhas, para você realmente ver que dá muito certo esses procedimentos e que semana que vem, se eu mostrar essa planta aqui, ela já vai parecer outra planta e provavelmente daqui a uns dias eu vou ter que realmente fazer a mudança delas, porque elas vão crescendo muito rápido e desenvolvendo muito rápido com esses cuidados que eu deixo as dicas do vídeo de hoje para você. A sétima dica, eu vou frisar bem para você, que é bem importante você fazer isso aí no início, quando chega as suas plantas, que é a questão do sol da manhã. Quem acompanha o canal sempre me ouve falando por aqui que eu gostaria de ter um local que elas só tomassem o sol da manhã, que já é o suficiente para elas ficarem todas lindonas, né? Mas como você pode ver, por aqui o sol passa o dia inteiro, né? Passa por esse prédio, sai lá do outro lado e fecha lá no finalzinho, no final do dia. Então é sol praticamente o dia todo, aqui onde elas ficam. Então para isso a gente coloca então um sombrite 50%, que ajuda então a dar uma quebrada aí em 50% do sol em cima das plantas. Principalmente o sol de primavera e verão, que normalmente, pelo menos aqui onde a gente mora, é um sol muito escaldante, né? Então o sombrite ajuda com que elas tenham esse sol de qualidade. Mesmo as que tomam o sol o dia todo no verão, por exemplo, elas têm um sol de qualidade, porque o sombrite acaba deixando essa qualidade. A oitava dica é a questão do enraizador. Viu que a sua planta liberou raízes, mesmo as que chegaram sem raízes? Assim que elas liberarem os primeiros fiapinhos de raízes ali, você pode começar então a preparar um enraizador. À medida que a gente coloca meia tampinha para cada litro d'água e vai lá e aplica no solo. Nesse caso não pode jogar em cima da planta, porque o enraizador ele é para jogar diretamente no solo, né?
Tem vários vídeos aqui no canal, inclusive o vídeo de amanhã eu vou deixar bem detalhada aí a questão dos enraizadores, tá bom? Aguardo você então no próximo vídeo para tirar essa dúvida. A dica de número 9, ela é relacionada à questão de economia, né? Todos nós que gostamos de planta, a gente gosta, mas a gente não quer gastar tanto com planta porque a gente tem outras coisas, né, para poder pagar ali de conta no dia a dia, então não dá para gastar tudo com planta. Então a dica que eu deixo para você é relacionada a uma coisa que aconteceu muito aqui com a gente durante o cultivo, que é a questão de você comprar a planta, a mudinha ali feita por poda, né? Por exemplo, quando a gente conseguiu essa Equador gigantona que você viu aqui, ela chegou pra gente um corte igual esse daqui, ó. A Bel falou: seu Marcos, estou mandando um corte para você aí de uma suculenta chamada Equador, mas ela cresce demais da conta, fica gigantesca, e eu espero que dê certo aí o corte que eu vou te mandar. E ela mandou um corte desse tamanho, exatamente igual esse daqui, e a gente plantou, foi cuidando, foi desenvolvendo ela. E hoje, além dela estar aqui, ó, gigantesca no cultivo, através dela nós conseguimos aqui muita quantidade de muda. Ela está numa bacia aqui, ó, que está cobrindo a bacia toda. Olhando de cima a gente nem vê mais a bacia, mas a gente tem várias mudas dela feitas através de caule e através de haste, né? Então a gente vai formando essas baciadas, como você pode ver aqui. E essas aqui são as últimas que nós conseguimos. Mas nós temos outras também que foram feitas da mesma planta, através de caule, e nós fomos espalhando ela aqui, ó, para todo lado. Além de ser uma planta que cresce muito, fica gigantesca, ela também dá uma haste floral que, na minha opinião, é uma das mais bonitas que eu já vi aqui no cultivo. A gente nem tem o costume de deixar muitas hastes, mas a da Equador eu sempre deixo algumas, porque realmente é bem bonitona. Essa daqui mesmo, ó, ela ainda está em fase de crescimento, ela não parou o crescimento dela, mas olha para você ver, ó, só para você ter uma noção, praticamente uma folha dela cobre a minha mão aqui embaixo. E o bacana dela, ó, que ela segue dando mudas o tempo todo. Essa aqui, além de estar gigantesca, tá liberando a haste aqui, ó, provavelmente é uma haste floral, essa eu também vou deixar. E para você ter uma noção do tamanho dela, aqui, ó, ela sozinha na baciada é quase que do tamanho de uma floreira cheia de outras suculentas que chegaram, né? E daqui a uns dias, essas aqui também estarão bem desenvolvidas e com certeza com as dicas que eu estou deixando no vídeo de hoje aí para você e que eu apliquei em todas elas aqui, daqui a uns dias elas estarão bem grandonas e bem gigantescas aqui no cultivo. E como eu falei para você, por mais que a gente consiga algumas plantas, a gente tem sempre aquelas que a gente sonhou e desejou ter mais um dia, né? Porque aqui na nossa região é muito fácil encontrar as que são consideradas mais simples, né? Mais comuns. Embora a gente não ache nenhuma comum, nenhuma simples, mas são as que têm mais facilidade. Essas aqui, elas vieram para nós através da Bel, e a Bel, ela vende aí para o Brasil todo, né? Então no finalzinho do vídeo convidei ela para participar e ela vai mostrar para vocês que ela tem à venda lá. Aqui, por exemplo, a gente teve durante muito tempo aí, ó, o sonho de ter essa daqui, que é a Gisele. Não é considerada tão rara, mas a gente ainda não tinha dela, né? E aí ela mandou uma pra gente aqui, ó, até com haste floral já. Outra também que a gente via muito e queria ter é essa daqui, ó, que é a Echeveria Alex, que é bem semelhante à Gila, porém com as folhas mais finas, né? Mas é tão lindona quanto a Gila. Provavelmente é uma híbrida de Gila, porém ela é Echeveria Alex. Ao lado aqui eu vou mostrar para você algumas que a gente também desejou muito ter, e dessa vez a gente conseguiu através da Bel. Nos próximos vídeos eu vou falando os nomes de cada uma delas. Para o vídeo de hoje não ficar muito grande, eu vou destacando algumas para você aqui enquanto eu mostro, né? Mas uma coisa que impressiona muito a gente aqui sobre as suculentas que chegam lá da Bel é a questão da coloração. Porque ela cultiva num viveiro, então elas são protegidas tanto da questão de praga quanto da questão de excesso de sol. Então é tudo ali na quantidade certa, então as plantas chegam bem compactas e bem coloridas, como você pode ver. E a Bel, ela gosta muito de desenho animado, então algumas plantas que ela tem lá tem nome de desenho animado, né? Então pra gente dessa vez chegou algumas aqui, como a Pocahontas, chegou pra gente a Moema. Então ela tem muitas plantas lá com nome
de desenho animado, né? De personagens de desenho. Inclusive ela tem plantas lá que ela considera tão rara que tem plantas que só ela no momento tem dela e ela conseguiu mandar pra gente aí uma mudinha dela, né? E ela falou pra mim que ainda tem mais uma mudinha dessas lá para vender, como o caso dessa daqui, ó, que veio até com a identificação na folha, que é a Delphinus. Então, para você que quer aí ter umas mais raras mesmo, é uma ótima oportunidade porque ela vende as mudinhas feitas sem raízes, né? Feita por poda ali por caule, cortes, e acaba saindo bem mais em conta, mesmo sendo suculentas mais raras. Em meio a essas todas aqui, tem muitas suculentas com nome de pessoas, né? Inclusive ela mandou pra gente uma aqui que ela falou que é bem rara, com o nome de Michele, e também a Carol Brito. Então, para você que tem aí a vontade de ter as suculentas mais raras, pagando menos por elas, eu convidei então a Bel para poder apresentar para você tanto as que ela tem para venda quanto a forma de venda que ela faz, né? E aí, se você tiver interesse, é só deixar nos comentários que eu passo o zap dela para você. Então agora eu vou deixar você na companhia da Bel e daqui a pouquinho eu volto para me despedir de você, tá bom? Seja bem-vinda, Bel. Oi, gente! Meu nome é Bel e eu estou aqui hoje para mostrar para vocês um pouquinho das minhas plantas de venda, a convite do Marcos. Aquelas plantas um pouquinho mais raras, mais caras, né? Que eu tenho alguns cortes aqui que saem num preço muito bom. E aí ele pediu para eu fazer esse vídeo para vocês. Aí tá aqui, ó. Eu tenho, nessa caixa, eu tenho várias bejartes, ó. Todas já com raízes, tá vendo? Eu tenho alguns cortes, mas eu também tenho algumas com raiz. Aqui tem marbate, ó. Essa tá enraizada. Eu vou colocar no meu catálogo e ele vai passar para vocês o meu zap. Vai estar lá no meu catálogo identificado e o tamanho. Tem umas que são pote 9, pote 11, às vezes maior um pouquinho. Olha essa daqui. Que espetáculo que tá essa. Tem até uma rajinha variegata aqui, ó. Vai estar lá com todas as identificações. Essa aqui é uma Evene Driss. A Momoca vai estar lá com todas as identificações. E tem alguns cortes aqui também, ó. Tenho a híbrida de dragonas, ó, tá um corte bem grande. Tá no tipo um pote 11 para mais, ó. Tenho a Gila Black, olha que espetáculo que tá. Essa é uma híbrida de Gila com alguma outra gibiflora mais escura. Ficou muito linda essa Gila Black. A minha tá bem grandona. Essa aqui é outra Gila Black, ó. Gila Black eu tenho duas em tamanho bem grande. Tenho a Finete, ó, que já é uma mudinha um pouco menor. Tudo saindo num preço muito bom. Pocahontas, olha que espetáculo que tá essa Pocahontas. Então, muito linda essas plantas. Big Red Argentina. Ó. Híbrida de Midori. Então, são vários cortes que eu tenho para vocês. São cortes bem cicatrizados já, ó. São plantas diferentes. Essa aqui é uma Black Swan, cisne negro. Essa é única, só tenho ela. Essa daqui é uma híbrida branco 02 da carúncula. Algumas dessas daqui dão carúnculas. Essa aqui é uma Lilac Fruit, a Lilac Fruit da carúncula também. Ó, Fire Brown, essa não dá, mas fica nessa coloração maravilhosa de marrom avermelhado. Essa aqui é a menorzinha, essa não tem. Tem algum... Ah, não, tem. Essa aqui é uma Lucy V, ó, bem pequenininha. Essas bem pequenas saem num preço muito, muito legal. Outra Lucy V. E vamos ali que eu vou mostrar pra vocês umas outras que eu tenho mais raras um pouquinho. Porque essas, digo, são raras porque não são encontradas facilmente, ó. Michele. Essa Michele foi nomeada aqui no meu cultivo, então, por enquanto, só eu tenho a Michele e o Marcos, que eu mandei uma Michele pra ele, na última caixa que foi pra ele.
Aqui tem uma tambora, outra tambora, russalca, são plantas mais difíceis de encontrar. Violacina, não são raras assim, caríssimas, mas são umas plantas, um preço um pouquinho mais caro, né? Finlete. E tem uma, eu vou mostrar pra vocês a Carol Brito. Aqui também tem algumas, ó, vai estar tudo lá no catálogo. A Carol Brito, essa é bem rara também, tipo da Michele, que ela foi, foi colocada a identificação aqui, ó, olha. Carol Brito, é uma planta, não sei se dá carúncula, porque a minha não tá adulta ainda, mas dá babado e fica bem colorida. Aqui eu tenho várias e tem algumas outras aqui. Vai estar tudo lá no meu catálogo. Tá? Marcos, muito obrigada pela oportunidade. Um beijo no seu coração. Um beijo na Ju, um beijo em cada um dos seus inscritos. E obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, Bel, a sua participação e seja bem-vinda sempre. E para você que acompanhou o vídeo até agora, vou deixar para você então, para a gente finalizando o vídeo, a 10ª dica, que embora seja a 10ª, eu considero a mais importante, que é o controle da rega. Mesmo que a gente goste de regar as plantas, é bem importante, principalmente no começo, não exagerar. Então a 10ª dica é moderar na rega, porque você viu aí, uma das dicas foi a questão de pulverizar as plantas. Então eu faço aquela pulverização no primeiro dia que chega a planta e vou pulverizar depois de uns 4, 5 dias se estiver muito calor. Fora isso, é uma vez por semana mesmo. Principalmente as que não têm raízes, é importante não regar e regar depois que começar a sair os primeiros fiozinhos de raízes, porque a partir das raízes é que elas vão começar a absorver a água e os nutrientes do solo. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha sido útil para você. Se ficou dúvidas, deixa nos comentários. E se tiver interesse também em comprar lá com a Bel, só deixa nos comentários aí que eu passo o zap para você, tá bom? Então vou encerrando o vídeo de hoje. Agradeço a você pela sua companhia até o final do vídeo. Se não for inscrito, eu te convido a se inscrever, deixar o joinha, compartilhar, porque fazendo isso o YouTube entende que você está gostando e manda para você todo vídeo novo que eu postar por aqui. Combinado? Então tá bom então. Para você que é meu parceirão e minha parceirona sempre até o final de cada vídeo, agradeço muito pela sua companhia. Desejo para você o melhor dessa vida sempre. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.